Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, em todas as minhas ações para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do Livro do Céu, volume 4, trecho 38, de 25 de novembro de 1900. A natureza do verdadeiro amor é de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Demorando a vir meu docíssimo Jesus, senti-me quase com temor, e ainda não vinha, mas depois, com a minha surpresa, tudo de improviso veio e me disse: Amada minha, queres saber quando uma obra se faz pela pessoa amada? Quando, encontrando sacrifícios, amarguras e penas, tem virtude de mudá-las em doçuras e delícias, porque esta é a natureza do verdadeiro amor, a de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Se experimenta o contrário, é sinal de que não é o verdadeiro amor que opera. Enquanto as obras se diz, faço-o por Deus, mas nas dificuldades retrocedem. Com isto fazem ver que não era por Deus, senão pelo próprio interesse e prazer que sentiam. Para exemplificar isso que Jesus está dizendo aqui a respeito de quando se faz uma obra pela pessoa amada, né? Um exemplo que hoje a Michele, né, do grupo, ela mencionou, e é a forma melhor de se explicar isso, né, principalmente para as mulheres, né, que são mães. Elas devem se lembrar de que, né, quando se a mãe, o bebê nasce, então a mãe ela faz todo o sacrifício de doação pelo filho, porque a mãe, após o parto, ela fica muito debilitada, com muitas dores, né? No parto, seja ele normal ou seja cesárea, né? Tem muitas dores, mas a mãe ela supera, ela passa por cima daquele sacrifício para poder amamentar, para poder cuidar do recém-nascido, né? Então ela transforma as amarguras e os sofrimentos, ela transforma em doçuras, porque ela faz por amor. Então ela não pensa em si mesma, ela se esquece totalmente de si mesma e faz o que ela precisa fazer, né? Pela pessoa amada, que é o filho. Então o amor de uma mãe pelo filho é o amor que Deus sente por nós e que nós devemos também retribuir fazendo também sacrifícios, né? Nos doando por Ele, né? Porque é a melhor forma de retribuir o amor, né? É também se sacrificando. Quando, por exemplo, nós estamos com alguma debilidade e a gente precisa meditar o livro do céu, a gente tem que superar essa debilidade, essa doença, para poder fazer a meditação, para poder fazer a divulgação do livro do céu, que é o que Jesus quer. Como ele vê a nossa retribuição, porque o que ele mais quer é que esse livro e o reino, né, da divina vontade seja conhecido. Então, fazer a vontade dele é isso, é fazer esses conteúdos do livro do céu, essas luzes, esses ensinamentos serem divulgados. Então, é preciso que nós nos sacrifiquemos, né? Eu estive de férias a semana passada,
viajando e dava um jeito de, nem que seja no último horário da noite, eu fazer minha meditação. Eu ficava atenta ao que estava acontecendo no grupo, ficava lendo, né, o que estava acontecendo ali, né, meditando para poder estar, né, unida, né, aos demais, para poder colaborar, né, de alguma forma, para que haja divulgação, né, do conteúdo do livro da Divina Vontade, do livro do céu. Jesus está dizendo aqui que se você experimenta ao contrário, é sinal de que não é o verdadeiro amor que opera. Então, quantas pessoas, né, elas dizem que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Pessoas que fazem parte, por exemplo, de um grupo de oração. Então, elas vão lá e falam que elas estão ali, né, servindo por amor a Deus, né? Mas aí acontece algum problema na família, né? Como a Aline já citou uma vez, né, bem muitos anos atrás, né, que ela rezava o terço da misericórdia, né, e com outras pessoas na igreja, né? Todos os dias se encontravam para rezar. Mas aí as pessoas começaram a deixar de ir porque estavam com problemas na família. Uma tinha que cuidar do neto, a outra não sei o quê, e as pessoas, né, simplesmente foram parando de ir. Ela teve que parar de rezar, porque ela ficou sozinha. Então, se elas estavam ali por Deus, né, por que retrocederam nas dificuldades, né? Então não era por Deus, né, era por próprio interesse e pelo prazer que sentiam, né, como Jesus está dizendo aqui. Então, mas na divina vontade não existe o próprio interesse. Tudo que se faz na divina vontade é de forma assim universal, né, para todos, presente, passado e futuro, né? Então, e nem sabemos o que fazemos, né, os atos que nós fazemos, o que Jesus, né, faz com esses atos, mas nós acreditamos, né, que frutos são produzidos, né, são gerados e enviados como graças para todas as criaturas. Nós fazemos por amor, com amor, tudo que fazemos para Jesus, né, para Ele, né? Nós fazemos sempre pensando nele. E quando nós estamos pensando nele, nós estamos pensando em todos, porque todos estão dentro dele. Então, é dessa forma, né, que vivem, né, os filhos da divina vontade. Depois disso, ele adicionou: geralmente se diz que a própria vontade estraga todas as coisas e infecta as obras mais santas. Porém, se esta vontade própria está conectada com a vontade de Deus, não há outra virtude que a possa superar, porque onde há vontade, há vida no obrar o bem, mas onde não há vontade, há morte no obrar. O bem se obrará fastidiosamente, como se estivesse em agonia. O que Jesus está explicando aqui, que eu entendo, é que a própria vontade, ela estraga todas as coisas, né? Porque é uma vontade muito individual, muito egoísta, né? Vontade própria é a pessoa que só pensa em si mesma. E até, às vezes, só nela e nas pessoas que fazem parte da família dela, que estão mais próximas, né? Ele diz que, geralmente, a vontade própria estraga todas as coisas, né? Infecta as obras mais santas, porque se a pessoa faz pensando num bem próprio, né? Ela faz até uma novena, por exemplo, que é uma coisa santa, mas pensando no próprio bem, né? Pensando no próprio interesse, em conseguir um mérito com aquilo, né? E pensando só na própria alma, né? Mas se essa vontade própria estiver conectada com a vontade de Deus, que é o que acontece para quem vive na divina vontade, a vontade humana, ela existe, mas a gente doa ela para Deus, né? A gente troca a nossa vontade pela vontade de Deus. Então ele diz que não há virtude que possa superar. Porque, por exemplo, a virtude da paciência, né? Se a pessoa ela está numa santidade das virtudes, né? E ela está querendo viver a virtude da paciência, mas ela vive
só pensando em si mesma, né? Eu tenho que ter paciência, porque se eu for paciente, eu vou conseguir méritos e vou conseguir a minha santidade através da paciência que eu vou ter. Então, da santidade da divina, né, da divina vontade, a paciência, ela é uma coisa, como posso dizer assim, natural, né? É a virtude divina da paciência, é de Deus, é Deus que está em nós e que tem paciência nos momentos que é para ter paciência. Não é uma coisa que eu forço minha natureza para ser paciente, porque fazendo a vontade de Deus a gente aprende a ter paciência, se torna uma coisa natural. E não é preciso mostrar para as pessoas que somos pacientes ou deixamos de ser pacientes, porque a virtude não, a santidade divina é uma santidade muito interior, né? Não é como a santidade das virtudes, que a pessoa tem que mostrar para as outras pessoas que ela é paciente, ela tem que provar, as pessoas têm que ver que ela é paciente. Não acontece isso na divina vontade, né? É natural. E se também acontecer um momento de impaciência também é a vontade de Deus. Então, não tem problema nenhum com virtudes, com pensamentos próprios, né? A gente deixa tudo na vontade de Deus, tudo naturalmente acontecer, porque Jesus diz: porque onde há vontade, há vida no obrar bem. Quando a gente tem vontade de fazer a vontade de Deus, quando a gente tem vontade, então a vida no fazer o bem. Mas onde não há vontade, a morte no obrar. Porque uma pessoa que não tem vontade de nada, né, ela não faz nada, né? Não acontece, não faz obra nenhuma, né? Ou ela vai fazer fastidiosamente, né? Com preguiça, né? Como se estivesse em agonia, como se estivesse morrendo, sofrendo, né? Ela vai fazer com sofrimento, né? Porque não há vontade. Então, a vontade, mesmo que seja a vontade humana, ela é uma coisa que move, né? Nós podemos ver vários exemplos na vida da gente, né? Por exemplo, se você está com vontade de sair, de passear, né? Você vai fazer de tudo para conseguir, né? Sair, passear, porque você está com vontade. Agora, se você não está com vontade, a pessoa te chama para passear, te chama para sair, você vai inventar mil desculpas para não ir. Ou então vai ficar ali, né, contra a própria vontade, vai ficar meio triste, vai ficar meio, né, insatisfeito, meio desanimado, porque não estava com vontade. Então, a vontade é importante ter vontade para fazer, né? Porque onde há vontade há vida para fazer o bem. Mas onde não há vontade, há morte. Então, a vontade própria, ela pode estragar todas as coisas, mas se ela estiver unida com a vontade de Deus, né, então ela vai ser diferente. Ela vai fazer com que as coisas aconteçam, né? Vai fazer por amor a Deus, vai fazer mesmo em meio a dificuldades, né, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio... Nada disso é obstáculo para se fazer a vontade de Deus, né? A vontade, ela é forte, né? Ela domina, né, a vontade de Deus. Então, o pensamento está só em fazer a vontade de Deus. Então, a pessoa não mede obstáculos para fazer, né? Ela faz aquilo que Deus quer que ela faça e não fica pensando em nada, porque o pensamento em si mesmo é que atrapalha, né? Mas quando nós não pensamos em nós, nos esvaziamos e nos enchemos de Deus, então as coisas acontecem naturalmente, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, e tudo
vai sendo favorável, né, para que aconteça. E às vezes a vontade de Deus não é alguma coisa que é boa para nós, mas nós aceitamos, né, porque tudo concorre para o bem, né, daquele que ama a Deus. E aí então acontece, né, a natureza do verdadeiro amor, que é transformar as penas, né, os sacrifícios, as dificuldades em alegrias e as amarguras em doçuras. Porque fazendo a vontade de Deus, os sofrimentos se tornam alegria. Por quê? Porque nós sabemos que a cruz faz parte, né? E nós sabemos que a cruz é purificação, a cruz ela vai nos tornar cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Então isso é uma alegria, né, para quem quer viver a vontade divina. E as amarguras, né, as coisas que não são muito boas que acontecem na nossa vida, elas se transformam em doçuras porque se compreende, né, que a vida é feita de momentos bons e momentos ruins, né? Então, nós não ficamos presos na amargura, na dor, no sofrimento. Nós passamos por cima disso, nós como que ignoramos, né? E deixamos as coisas acontecerem, né? Porque tudo tem um para quê. E muitas vezes nós compreendemos esses para quê. Jesus mostra, né? Para que aconteceu aquela situação. Para nos iluminar, para que não façamos mais as outras vezes, né? Algo que foi fora da vontade dele. Então é uma vida assim cercada, né? Por amor de Deus, e Ele vai nos guiando, nos instruindo, nos mostrando através, né, de sinais que Ele mesmo mostra na nossa vida, ou de pessoas que nos cercam, que falam conosco, no nosso grupo lá do WhatsApp, né, que ali nós partilhamos tudo, né, e Jesus ensina muito ali, muitas coisas, é muita luz, muito entendimento, muito conhecimento que nós recebemos ali, né, porque cada um medita, partilha, a gente aprende com os outros, e a gente vai só crescendo, né, e vai compreendendo, né, que a vontade de Deus é o melhor, não tem outra coisa do que viver, não tem outra coisa melhor do que viver a vontade de Deus, né, viver na vontade dEle, aceitando tudo que nos acontece, nos resignando e deixando Ele conduzir a nossa vida, é a melhor coisa que existe. Amém, Fiat.